Então, nesta semana, nossa aula de História serão das páginas 80 até 85. Nós vamos falar sobre o trabalho na indústria. Então, você vai entender o papel da indústria no mundo moderno, conhecer o trabalho nas fábricas, no passado e no presente. Então, as páginas 80 até 85. Então, você vai observar as fotografias nesta página, né? No 80 e no 81, tem algumas fotografias. O que será que as fotografias têm em comum, né? Então, as duas fotografias mostram fábricas de automóveis. Quais são as principais diferenças entre elas, né? Então, vocês vão ver aí que a fotografia 1 mostra operários trabalhando na montagem de carros, certo? Então, vamos ver a diferença. E a fotografia 2, a montagem é feita por máquinas e não há operários, né? Então, o processo de trabalho nas fábricas mudou muito ao longo do tempo. No passado, a maior parte do trabalho era feita por pessoas. Hoje, parte dele é feita de modo automatizado por robôs e computadores. Então, hoje, utiliza menos operários, né? Menos pessoas, porque tem mais máquinas, mais robôs fazendo as atividades. Então, lá na página 82, vocês vão ler um texto aí, né? Então, o primeiro texto fala sobre a origem da indústria. Então, você já parou para pensar na importância da indústria em nossas vidas? Observe os objetos que você utiliza no seu cotidiano. Seu livro, seu caderno, por exemplo, foram produzidos em uma indústria gráfica. E o papel de que eles são feitos em uma fábrica de papel. Atualmente, as fábricas fazem uma grande variedade de produtos, desde medicamentos, brinquedos, roupas, celulares, computadores, aviões. Elas transformam matérias-primas, como madeira, borracha, minérios, em produtos industrializados. Lembram que nós já vimos isso? Matéria-prima e os produtos industrializados? O trabalho nas fábricas é realizado por trabalhadores com a ajuda de ferramentas e máquinas. Então, vejam aí, as primeiras indústrias, né? Surgiram há mais de 200 anos na Inglaterra. Ao longo do tempo, os ingleses desenvolveram um sistema em que o trabalho era repartido em diversas tarefas, bem específicas, e cada trabalhador realizava apenas uma delas. Eles também passaram a empregar máquinas movidas a vapor para acelerar a produção. Isso permitiu produzir muito mais em muito menos tempo, utilizando os mesmos recursos. Com isso, o preço dos produtos diminuiu e eles passaram a ser mais acessíveis a um número muito maior de pessoas, né? Então, observem aí as figuras, né? A oficina de um tecelão, né? Uma imagem, depois uma outra fábrica, né? Em 1887, então vejam aí que já começou a se modificar, né? Na primeira imagem, ó, vocês podem ver que só tem uma pessoa lá trabalhando e depois as fábricas foram colocando mais pessoas para trabalhar, mais máquinas, né? Então, assim, conseguia produzir mais coisas e daí para um número maior de pessoas. Observe a pintura e a gravura e aponte as principais semelhanças e diferenças entre elas. Então, as duas imagens mostram a produção de fios e tecidos. Na pintura, um artesão trabalha sozinho, no tear manual. Na gravura, há várias trabalhadoras em uma fábrica operando muitas máquinas. Então, vejam aí como foi se modificando a indústria. Então, observe aí as etapas necessárias para que seu caderno chegue até você. Então, primeiro as árvores de eucalipto são cortadas, depois elas são reduzidas a pedacinhos, né? Veja aí as lascas, né, de madeira. Depois, os pedacinhos são convertidos em pasta de celulose.
Depois essa pasta passa por máquinas que a transformam em bobinas de papel, né? Ó, bobinas de papel em indústrias na China. Depois as folhas são pautadas e cortadas e o caderno é perfurado e recebe capa e espiral. Então observe aí que interessante, né? Como o seu caderno é feito. Então depois de observar as etapas, então responda essas perguntas. Qual é a matéria-prima utilizada na fabricação do papel? Então é o eucalipto, né? O nome de uma árvore e de uma madeira. Dê um título para o processo representado no esquema acima. Então poderia ser processo de transformação do eucalipto em papel. Você concorda com o corte de árvores para produzir papel? Propõe alguma matéria-prima alternativa. Então, a principal alternativa é o uso de material reciclado, como cadernos e livros velhos, né? Então, já que é preciso do eucalipto para fazer o papel, o ideal é que fosse possível reciclar, né? Porque assim utilizaria menos árvores. E daí, se os livros e os cadernos velhos fossem reciclados, ia precisar derrubar menos árvores para fazer cadernos e livros novos. Depois observe aí, fábricas do presente e do passado. Nas fábricas, cada trabalhador deve cumprir o seu turno diariamente, prestar muita atenção para evitar erros e cuidar da qualidade dos produtos. As máquinas funcionam sem interrupção e a produção não pode parar, né? Então observe aí, no passado era diferente. As primeiras fábricas surgiram no Brasil há pouco mais de 100 anos. Naquela época, o trabalho era mais pesado, os operários permaneciam nas fábricas de 10 a 14 horas por dia, descansavam pouco e recebiam baixos salários. Também era comum crianças trabalharem em fábricas no Brasil e em outros lugares do mundo. Então observe aí, né, uma fábrica de sapatos na cidade de São Paulo, 1930, e fábrica de produtos eletrônicos em 2016. Então preencha as informações abaixo de acordo com a fotografia. Então observe a fotografia e leia a legenda. Nome da fábrica: Santana. Produto que fabricava: tecido de juta. Localização: cidade de São Paulo. Data em que a foto foi tirada: 1931. Descreva as pessoas que trabalhavam na fábrica, o que elas estão fazendo. Os trabalhadores na fotografia são meninos. Eles aparecem posando para o fotógrafo em meio aos equipamentos industriais. Um dos meninos opera uma máquina. Então, como foi falado antes, era comum crianças trabalharem, né, em fábricas antigamente. Aí depois aqui tem uma atividade para vocês fazerem. Crie um personagem que trabalha em uma fábrica no início do século XX. Imagine sua rotina. Para isso, siga o roteiro abaixo. Comece dando um nome para seu personagem e definindo sua idade e seu gênero, né? Homem ou mulher. Em seguida, defina em que tipo de indústria ele trabalha, né? A indústria que ele trabalha faz o quê? Imagine, por fim, qual seria seu horário de trabalho e sua rotina. Agora, conte no caderno a rotina do personagem que você criou. Lembre-se de descrever algumas pessoas que trabalham com ele e conte as dificuldades enfrentadas por ele no cotidiano. Então, aqui, nessa atividade, é para você criar um personagem. Mas, se você conhece alguém, às vezes você tem até o seu pai, a sua mãe, ou um tio, uma tia, primos, alguém que trabalha em alguma indústria, você pode falar sobre esta pessoa. Então, lá no seu caderno de história, você só escreve o nome da pessoa, qual é a idade da pessoa, se é homem ou mulher, que tipo de indústria ele ou ela trabalha
e qual que é o horário que ela trabalha, né? Tá? Ela entra em qual horário e sai em qual horário. E você pode perguntar para ela o que ela gosta, né, lá no trabalho dela, ou o que ela não gosta, o que é difícil nesse trabalho. E você pode escrever lá no seu caderno de história. Agora, se você não conhece ninguém, então você pode inventar todas essas informações, certo? Então, esta foi a nossa aula de história desta semana.